Quando eu era criança, eu taquei uma pedra na cabeça de um amiguinho. Abri um corte na cabeça dele e teve que levar pontos. A mãe dele, muito chateada, pegou ele e foi até o jardim da minha casa. Ela foi falar com os meus pais o que eu tinha feito. Só que eu já tinha contado pra eles que eu acertei a pedra no garoto. E o que ela disse foi surreal. Ela deixou claro pra toda a vizinhança, ali no jardim da minha casa, gritando que, se o filho dela quisesse revidar, tacar uma pedra de volta na minha cabeça ou fazer qualquer outra coisa comigo para um acerto de contas, ela não iria impedir, como iria recompensá-lo se ele fizesse isso. Meu pai tentou argumentar, e a primeira coisa que ele disse foi: calma aí, ele é um menino e 2 anos mais velho do que ela. A gente estava naquele período da infância onde 2 anos fazem muita diferença no tamanho. Mas logo meu pai percebeu que não tinha argumentos, não tinha conversa com aquela mulher. Ele falou: valeu, faz o que você achar melhor com seu filho. E eu lembro que naquela mesma hora ele se agachou e olhou seriamente nos meus olhos e disse: não tenho o que fazer, ele vai revidar. Isso é um fato e você precisa estar preparada. Preocupado, ele falou: eu não tenho como ficar 24 horas com você, papai trabalha. Mas a partir de hoje, você não sai sozinha de casa nem pra ir na esquina. Você só vai sair se a babá puder sair com você ou o seu irmão estiver com você. E na hora eu lembro que eu argumentei: pai, meu irmão está comigo ou não está comigo não faz diferença. Meu pai: tudo bem, eu sei, só que pelo menos ele corre para pedir ajuda. Então sempre que você quiser ir para a quadra brincar, você vai ter que ver se a babá pode ir com você ou se o teu irmão está disposto a ir com você. Antes de mais nada, não vem ao caso por que eu taquei a pedra na cabeça dele. O fato é que ele já tinha tacado uma pedra em mim antes. Mas aquela mãe sequer quis saber o motivo. E eu me lembro do motivo. E eu contei para os meus pais o motivo. Como eu disse, o garoto era 2 anos mais velho do que a maioria das crianças ali. E os tiozinhos ali que viram tudo e cuidavam da quadra pediram para ele ir embora. Só que eu não deixei pra lá. Eu queria vingança. Porque ele não tacou só a pedra, ele voltou a xingar minha mãe. E foi assim que eu acabei acertando a cabeça dele depois. Coisa de criança. A partir daquele dia, minha rotina mudou completamente. Mas o meu pai tinha deixado claro uma coisa: se ele chegar perto de você, eu quero que você corra o mais longe que você puder e chame alguém. Naquela época eu já fazia taekwondo e capoeira, mas o meu pai estava muito preocupado e falou: não tenta enfrentar ele. Corre, que correr eu sei que você corre muito mais do que ele. O garoto era gordinho. Eu falei: tudo bem. Ele promete? Eu falei: prometo. Mas durante semanas eu não saí sozinha. O babá passou a me levar e me buscar na escola. Minha escola ficava a 2 quadras de casa. Mas por que eu tô contando isso tudo? É que esse episódio na minha infância hoje faz muito sentido. A mãe era quem passava a maior parte do tempo com aquele menino. E ela estava criando um homem que lá na frente ia ter que lidar com mulheres, que iria namorar e talvez casar. E ali a gente viu que ela estava ensinando ele a não ter respeito nenhum pelas mulheres. Ela meio que estava moldando o caráter dele. E a realidade confirmou isso da pior forma possível. Esse menino cresceu ouvindo da mãe que ele podia revidar, que ele podia bater, que ele tinha direito a essa recompensa pela violência. E no ensino médio, os pais dele tiveram que buscar ele na delegacia pela primeira vez. Era feira de cultura na escola e uma menina se negou a dar um beijo nele. Adivinhem o que ele fez? Exatamente. Ele tentou usar a força contra a garota. Obviamente, esse não foi o último episódio dele de violência. E eu falo tanto sobre essa responsabilidade nas escolhas, nessa escolha de não seguir um roteiro imposto pela sociedade. Só por seguir, essa história é um alerta gigante sobre que tipo de pais muita gente está se tornando. Porque olhando para trás, hoje eu paro e penso, que tipo de reflexão aquela mulher teve sobre criar um menino? Infelizmente, às vezes é chocante ver como a gente consegue prever o futuro de uma pessoa só olhando para a base. Eu fiquei 1 mês de castigo por aquilo que eu fiz, mas aquela mãe fomentou, ela plantou o desrespeito naquele menino e acabou colhendo um filho que não sabia conviver com mulheres, que não sabia o que era um limite e que infelizmente descontava nas mulheres a frustração de não ter tido uma educação baseada em empatia, respeito, correção. E isso diz muito sobre a responsabilidade de ser pai e mãe, sobre como esse modelo de criação
pode literalmente destruir a vida de outras pessoas no futuro.